Olá, pessoal. Então, nós vamos fazer, na aula de hoje, alguns exemplos relativos ao cálculo de torque que nós vimos na semana passada, certo? Vocês já teriam condições de fazer todos os exemplos, tá? Muitos deles são da lista de exercícios que foi disponibilizado no sistema acadêmico. Então, seria mais como uma revisão do assunto da semana passada e já uma preparação para a prova, né? Se a prova for dividida em duas, como está sendo pedido para vocês, né? Está sendo solicitado para ver qual a opinião de vocês sobre isso, beleza? Então, vamos lá. Então, o primeiro problema é o problema P5, que eu acredito que vocês tenham de ter resolvido ele, né, com o questionário da última semana. Bem, o que esse problema P5 ele diz? Né? Temos uma máquina elementar e ele pede para vocês calcularem o torque dessa máquina, dado alguns aspectos, como a indutância, a corrente de campo, que seria a corrente rotor, né? A corrente de armadura, que é a corrente de estator, o valor do ângulo de carga e o torque. E ele diz para vocês usarem a relação, né, do torque do ponto de vista elétrico. Né? O torque do ponto de vista elétrico tem uma fórmula que a gente deduziu na semana passada, tem um vídeo aqui no canal também se vocês quiserem dar uma olhada, que diz que o torque vai ser menos polo sobre 2 vezes LAF vezes IF IA seno do ângulo entre estator e rotor. Seno de θ M. E, enfim, essa é a fórmula que a gente deduziu utilizando o circuito acoplado, né? Uma máquina elementar com um único rolamento no estator e um único rolamento no rotor. Deduziu isso de duas formas, tem dois vídeos, né, bem interessantes sobre isso, uma sobre o ponto de vista magnético e outra sobre o ponto de vista elétrico, certo? Então, basicamente, o exercício é aplicar essa fórmula, né? Esse exercício tem uma certa graça, né? O próximo que a gente vai fazer ele nem tem tanta graça assim. Esse tem uma certa graça porque o IA ele é alternado, né? O IA ele é alternado, então isso acaba deixando o exercício com uma certa graça que o próximo não vai ter, beleza? Bem, então a gente tem que o torque ele vai ser igual a menos polo C2, né? LF é 0,05 vezes IF, que é 5 amperes, corrente contínua, máquina sincronamente tem corrente contínua no rotor. E A é 4 seno de 314t. Até a frequência é 50 Hz, se vocês forem observar esse valor. Né? Vezes o seno de θ, certo? Esse θ, se a máquina é síncrona, tá? Esse θ, para o caso específico da máquina síncrona, a gente pode dizer que esse θ vai ser igual a ômega t mais delta. Bem, o ômega e é 314, então 314t mais delta, que é π sobre 3. Certo? Nesse caso a gente tem valores, né? A gente está acostumado tanto a trabalhar sem valores, só literal, que eu acho bom trazer alguns exercícios que falam desses valores, né? Pra gente também não se perder quanto a isso, beleza? Então, na verdade, o torque ele vai ser igual a 2 sobre 2 vai dar menos 1, 0,05 vezes 20, né? Que, enfim, seno de 314t vezes seno, né? Vamos substituir aqui, de 314t mais... Bem, primeiro que a gente vai ter que fazer vai ser esse valor aqui, tá, pessoal? Só para vocês, isso daqui dá menos 1, certo? Menos 1. Então a gente pode se livrar desse cara aqui. Eu fiz isso, esses números bem calculados, para vocês já nem se preocuparem com os números, tá? Seno de alfa vezes seno de beta. Isso daqui é igual a 1 meio do cosseno de alfa mais beta, alfa menos beta, menos o cosseno de alfa mais beta, certo? Isso daqui é uma verdade absoluta, digamos assim. Bem, então a gente vai ter que o torque ele vai ser igual a menos 1, né? Menos 1 meio, porque tem esse meio da frente, vezes o seno de... vezes o cosseno de 314t menos 314t
menos π sobre 3 menos o cosseno de 628, né, somando as duas coisas, mais π sobre 3. Então, esse 314 aqui vai cortar com esse 314 aqui, e a gente vai ter que o nosso torque final vai ser igual a menos cosseno de π sobre 3 sobre 2, mais cosseno de 628t mais π sobre 3 sobre 2. A máquina é monofásica, né? Então ela sempre tem um torque que atrapalha o giro, né? Esse daqui é um torque que atrapalha, tá, o sentido de giro. Ele é só um torque de alinhamento que só fica atrapalhando, né? Isso daqui, por outro lado, é um número, né? Cosseno de π sobre 3, cosseno de π sobre 3 é meio. Então aqui eu tenho, né, que o torque vai ser igual. Então, meio dividido por meio dá 0,25. Então, o torque vai ser igual a menos 0,25 menos 0,25 mais meio vezes o cosseno de 628t mais π sobre 3. Aí a pergunta quer saber o módulo do torque médio. Bem, o torque médio vai ser 0,25 e o módulo do torque médio vai ser igual a 0,25 Nm. E essa é a resposta desse problema. Beleza?